Em nome de Jesus. Amém. Todos cumprimentos ao Pai do Senhor. Também é motivo de muita alegria poder estar mais uma vez aqui junto com os irmãos para enaltecer o nome do Senhor. Trago a paz do Senhor, o meu pastor presidente, pastor Aristóteles Xavier Maia, ao pastor Hélio e a toda a igreja do Chocó. Que Deus em Cristo Jesus possa vos abençoar com toda sorte de bênção. Estou feliz de retornar a essa igreja e a confiabilidade de poder usar o microfone para ministrar mais uma vez. Vou ler aqui o texto escolhido para a campanha, no capítulo 12, versículo 12, diz assim na tradução: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação e perseverai em oração. Irmãos, se eu perguntar nesta noite quem alcançou alguma bênção da campanha do ano passado, muitas pessoas levantarão a mão e dirão que recebeu uma bênção do Senhor. Eu lembro-me que ano passado eu preguei no 11º dia desta campanha, e quando eu cheguei aqui, eu cheguei com algumas petições a Deus, e uma das petições que eu tinha era uma causa da justiça do meu filho, que é autista, e nós estávamos pagando as consultas particulares, e não dávamos bênção de fazer as consultas todas que ele necessitava, e construir a casa que estávamos construindo. Porém, eu entrei aqui com um objetivo, e o objetivo era: Senhor, se for do Senhor dar ganho de causa, o Senhor dá ganho de causa, e se for do Senhor dar perca, o Senhor dá perca. E no dia 13 de janeiro, o advogado me ligou e falou assim: o Ministério decidiu contrário a nós, porém, tem tudo que indica, se nós recorrermos, ele vai ganhar a causa. E eu perguntei qual o motivo. Ele disse: o advogado, o juiz de Limoeiro do Norte, ele, quando assinou a sentença, ele escreveu: não levando em consideração a assistente social, não levando em consideração o médico do INSS, eu de mim mesmo decido contra a família. E o advogado disse: ele fez uma coisa errada, mas você tem o motivo de entrar com a pedido de recorrer ou não. Eu falei: pode esperar só um dia, eu vou orar a Deus. Quando eu dobrei o meu joelho no meu quarto, conversando com meu Deus, eu falei: Senhor, naquela igreja, eu falei, se fosse para perder, nós perderíamos. Deus falou: eu não perdi. Ele vai ter que revogar a causa, porque eu sou o Deus que você serve, e eu vou te dar ganho de causa. O advogado fala assim: posso recorrer? Eu falei: pode. O meu filho, pela misericórdia do Senhor, ele está encostado pelo INSS, ganhando benefício, ele está ganhando benefício, pagando o plano de saúde dele, porque o Deus que nós servimos, ele é o Deus que tem a primeira e a última causa. Operando Deus, quem impedirá? Não tem homem na terra, não tem homem que possa revogar. Quando Deus decidiu no céu, Satanás pode se levantar, mas o nosso Deus é o Deus de providência, é o Deus da causa impossível. E a outra causa que eu entrei aqui pedindo foi que minha esposa passou no processo seletivo. E tinha uma vaga para o Jardim São José. E uma pessoa que passou depois da minha esposa, ela foi até a prefeitura e falou que a vaga seria dela. Eu falei para minha esposa: sossega o seu coração, nós não temos moto, o lugar é longe e não tínhamos condição, deixa ela com a vaga. Apareceu uma vaga colada na minha casa. Deus, onde ela conseguia ir? No jardim era uma vaga de rodízio.
Ali no São Gerardo era uma vaga permanente, ganhando mais do que ela deveria ganhar no jardim. Deixa eu te falar uma coisa: quando alguém pensar que está passando na tua frente, Deus está guardando um presente melhor para você. Deus está guardando um presente melhor para a tua causa. Deus está guardando um presente melhor para a tua família. Ei, deixa alguém pensar que está passando na frente, porque na frente de Deus ninguém passa. Calma, ainda tem mais. Olha abaixo. Eu ia todo final de tarde e ajoelhava na minha obra, metade da parede. Eu entrava no quarto e falava: Senhor, esse aqui é o meu quarto. Eu entrava no quarto do meu filho e falava: Senhor, esse é o quarto do meu filho. Eu ajoelhava na sala meio-dia e todo mundo passava e olhava, até uma pessoa que falava: esse crente é louco, eu ouvi. Eu falava: Senhor, se não der tempo de eu construir para morar, deixa pelo menos que os testemunhos de Jeová tomem de conta quando ele se arrebatado, não tem problema nenhum. E fui orando. Chegou a janeiro que eu falei: Senhor, eu determino pela bondade do Senhor que até dezembro eu vou entrar na minha casa. Pode não ter porta, mas eu vou entrar. Senhor, eu vou entrar não porque eu sou bom, mas porque a sua misericórdia me alcançou. Já o acampamento está bonito? Os quartos tudo forrado de gesso, dilatação da parede, luz de LED. Deixa eu te contar uma coisa: eu projetei entrar sem porta. A porta da frente tem 1,20 por 2,10 de altura. A sala está toda bonitinha, eu estou fazendo os acabamentos de gesso final. A casa tem placa solar em cima, coisa que eu nunca pensei em colocar. Mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de providência. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão: como que você conseguiu isso? Foi 12 meses sem negar dízimo, sem negar oferta, sem negar ajuda para o próximo. Tem gente que está fechando a mão. Ei, deixa eu te falar uma coisa que um pastor uma vez me ensinou: quando você fecha a mão para a obra de Deus, você fecha a mão também para receber de Deus. Porque quando você abre, você permite que Deus coloque. Quando você abre a mão, você permita que Deus, Ele te abençoa. Aí quem entra sem porta, está com a casa toda pintadinha, placa solar e murada. Quem não tinha uma bicicleta já tem uma motinha. Mas deixa eu te falar, tudo isso não é nada. Tudo isso é pouco. Eu trocaria tudo isso por continuar sentindo o dom da salvação. Porque você pode morar de aluguel, você pode morar numa rede, mas se você tiver a graça, se você tiver paz, um menino nos deu, um menino nos nasceu, o seu nome é Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Não é o que você tem, é o que você está dentro de você, é o que você vai conseguir financeiro, é você ter o dom de Deus dentro de você, a graça de Deus, o Espírito de Deus, que habita sobre o teu lar, sobre a sua família. Então eu alcancei tudo isso. Mas uma coisa que eu alcancei que foi fundamental em todos os momentos, que eu entrava no meu quarto, dobrava os meus joelhos e orava, eu sentia Ele falando comigo. Eu sentia Ele falando comigo: eu estou contigo. Quando alguém tacava a pedra e eu pensava em revidar, Ele falava assim: foi só mais um pouquinho. Quando eu pensei em falar alguma coisa, Ele me abraçava e falava assim: quem fala por você sou eu. Calai-vos diante dele, porque eu pelejarei por vós. Aleluia.
Deixa eu só entrar um pouquinho aqui. A Bíblia diz, eu vou pregar o texto, mas deixa eu falar contigo. A Bíblia diz que tem um profeta em Israel, a saber, Abacuque. Ele está vivendo um momento ruim na vida dele. Ele vê a corrupção dentro do templo, a apostasia na sociedade e o sacerdócio corrompido. Ele vê tudo isso e ele começa a questionar com Deus. E ele começa a conversar com Deus. Parece que eu vejo Asaf falando com Deus também. O ímpio prospera, o ímpio tem, o ímpio consegue. Aí Deus fala para Asaf, mas o caminho dele é caminho de morte e o seu caminho de vida. Abacuque está vivendo uns dias tão difíceis que Abacuque olha tudo corrompido e Abacuque começa a se incomodar com aquilo que não deveria incomodar a ele. Abacuque começa a perder o foco daquilo que ele deveria ter. Abacuque começa a querer julgar. E deixa eu abrir um parênteses. Muitas das vezes perdemos o nosso foco quando olhamos para o problema alheio e não vocacionamos os nossos próprios problemas. Abacuque está olhando tudo aquilo de ruim e Abacuque está pensando assim: eu olho para o tempo que está corrompido, o sacerdócio está corrompido, a sociedade está corrompida, há uma frieza espiritual. E Abacuque começa a falar sobre a frieza. Mas Abacuque, ao mesmo tempo que está falando da frieza, ele está se esfriando. Abacuque está prestando mais atenção nas coisas externas e não guardando as coisas internas. Abacuque está observando muito a vida dos outros e esquecendo da dele. Não tem ninguém nessa noite desse jeito. Não, nessa noite não tem ninguém assim. Abacuque olha e fala assim: está tudo corrompido. Porém a oração dele é só: por que isso acontece, Deus? Por que isso acontece? Enquanto a sua oração não for oração de mudança, for oração de reclamação, Jesus não vai atender. Só que chega uma hora que Abacuque diz: aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Sabe o que Abacuque está falando? Me aviva, para mim não observar as coisas que estão externas e eu começar a entender a interna sobre mim. Abacuque está falando assim: eu quero me tornar vivo. E quem é vivo não morre quando tem alguém potrificado perto dele. Prova, pregador, provo. Eu aceitei Jesus, tinha mais de 100 no batismo. Desses 100 só tem 2 crentes até hoje. Mas aqueles que decidiram a não olhar para a vida dos outros, eles hoje são presbítero e pastor. Sabe por quê? Quando você começa a olhar para a tua vida, quando você começa a olhar para a sua santificação, Deus ele começa a olhar dos céus e te purificar. Aí Abacuque fala: aviva. Quando Abacuque fala aviva, Abacuque está falando assim: eu quero voltar a ser vivo. Pastor Hélio, não sei se o senhor já lidou, mas tem crente que vive de retrospectiva de unção. Eu já fui assim, eu já fiz assim, eu já fiz assim, eu já fui assim. Quando eu falava era assim, porque não é ainda. Porque está olhando o problema dos outros e não está purificando seus próprios problemas. Aí Abacuque entende que o problema dos outros não pode atrapalhar a sua vida.
Olha o texto, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ainda significa que está acontecendo ou que vai continuar acontecendo. Ele disse, ainda. Se acontecer, problema. Se estiver acontecendo, problema. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e as malhadas do currais sejam arrebatadas, e não haja gado, todavia, eu vou me alegrar naquilo que realmente eu deveria me alegrar. Eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus do quê? Da minha salvação. Eu exaltarei o Deus da minha salvação. Para um parente, pense comigo. Alegrai-vos em saber que tem um carro do ano, que tem uma boa casa, que prega potencialmente, que tem a carteirinha presbítero, evangelista, ou o que for. Alegrai-vos, porque tem um nome escrito no livro. Que livro é esse? Apocalipse, capítulo de número 5. E eu olhei nos céus, e não tinha ninguém nos céus, não tinha ninguém na terra, e nem debaixo da terra. Os 4 seres viventes choravam, os 24 anciãos choravam, e eu chorava também, porque tinha um livro com 7 selos, e não tinha ninguém capaz de desatar os selos. Então eu vi um como um leão, eu vi um como um cordeiro, ensanguentado, tomou o livro em suas mãos, e disse, eu sou capaz de abrir o livro e desatar os selos, porque eu fui morto e revivi, e comprei homem de toda a língua, ração, tribo, e ele está aqui nessa noite. E se ele está, ele vai ser glorificado. E se ele vem, vai ser glorificado, você vai glorificar. Aí Abacuque fala, ainda que algo externo tenta mudar o meu ser interno, não vai acontecer. Deixa eu te contar uma coisa. Tem crente mais antigo de igreja do que eu. Eu aceitei com 17, já estou com 40, lá você vai 23 anos. Eu já vi todo tipo de gente que passou no meio. Eu já vi o crente meteoro, ele sai do anonimato para o sucesso e acaba. Eu já vi o crente bonzão, ele era bom em tudo, e hoje nós não sabemos o que ele está fazendo, nada. Eu já vi o crente estrela, tudo ele sabe, e ninguém sabe nada. Eu já vi o crente dono de todo o conhecimento da igreja, mas hoje ele não tem conhecimento do que o nome dele está escrito no livro da vida. Eu já vi aquele homem que cantava poderosamente, recebia aplauso e não devolvia a glória. Eu já vi de tudo, mas eu já vi também aqueles que dobram o joelho no chão, falam, Senhor, eu não sou digno, eu não sou capaz, eu não tenho, eu não alcanço, se não for a tua graça, eu não vou chegar, se não for a sua misericórdia, eu não acordo, se não for o seu poder, eu não ando, se não for o Senhor, eu não sobrevivo. Eu estou aqui não é por mim, eu estou aqui pela tua graça, pela tua bondade, pela tua unção, pelo teu favor. Eu estou aqui porque o Senhor me escolheu. Eu não estou aqui porque eu tenho algo bom, eu estou aqui porque o Senhor é bom. Eu não estou aqui, pastor, porque eu sou bom. Eu estou aqui porque eu tenho um Deus que é bom. Prova, pregador, prova. Uma vez no seminário teológico me perguntaram, se você fosse Jesus Cristo, você morreria por você na cruz? Até hoje a resposta ainda é a mesma. Não vi que ele, não sei o que de bom ele achou em mim. Até hoje eu não sei, mas alguma coisa ele encontrou. E ele encontrou e ele orou por mim. E já dissemos, Pai, eu não oro só por esse, mas por todos que o Senhor me dá.
aos romanos, possivelmente preso na igreja, possivelmente quase sendo preso e indo para Cesareia. Paulo não pisa em Roma, mas escreve para Roma. Paulo está escrevendo para uma igreja perseguida, para uma igreja que está passando pelo algoz, pela uma igreja que Nero está perseguindo. Paulo está escrevendo para uma igreja que está na capital, uma igreja que daqui a uns anos ela vai ter que cultuar nas catacumbas de Roma, nos agodutos que foi fundado e não trouxe água. Paulo está falando para uma igreja que está na capital. Paulo está numa igreja que está sendo perseguida, uma igreja que está sendo humilhada. Paulo está nessa igreja, escrevendo para essa igreja, e Paulo vai escrever no capítulo 1 que Deus deu aos homens as suas necessidades, porque eles rejeitaram a Deus. Paulo vai escrever no capítulo 8 de Romano, ele vai escrever: quem nos separará do amor de Deus? A nudez, a escassez, a fome, a espada, o perigo. E ele vai escrever: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está escrevendo? A espada pode ferir o meu corpo, mas minha alma está livre para ela. Paulo está falando assim: pode ter cadeia? Pode. Pode prender o meu corpo, mas minha adoração não me. Podem me caluniar? Podem. Mas ninguém vai me dar o que está dentro de mim. Pregador, prova. A Bíblia diz que Paulo e Silas vão querer ir para a Frígia e para a Galácia, e o Espírito de Jesus aparece para ele e diz: muda o curso. Ele tem uma visão de um homem macedônio que fala: passe a Macedônia, sim ou não? Quem mudou o curso? Foi Jesus? Mas Jesus mudou o curso, falou que não ia ter sonhos, falou que não ia ter peio. Tem muito crente mimimi dentro da igreja, pronto para tudo, não para peio. Paulo e Silas está pregando, sim ou não? Está falando a palavra de Deus, sim ou não? Lídia se converte, sim ou não? Glória a Deus. A endemoniada é liberta, sim ou não? Só que tem um negócio, tem relações. Aí tem a cadeia. Aí vão jogar no cárcere inferior, aonde que cai todas as necessidades fisiológicas dos presos de cima. Estão acorrentados, estão lá. Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos de louvor. Aleluia, pessoal. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. E perto da meia-noite, meia-noite significa o fim de um dia e o início de uma manhã. Veio como um terremoto e abalou todo o cárcere. Te fazer uma pergunta: para quebrar o cárcere, eu não deveria sentir o terremoto na cidade, sim ou não? Por que o terremoto só foi no cárcere e não foi na cidade? Porque o terremoto de Deus, ele tem lugar certo, momento certo, hora certa e livramento certo. E o carcereiro, vendo aquela cena, pegou a espada. Paulo diz: não faça tal coisa, porque ninguém escapou da vida. Pense comigo, eles estão lá embaixo. Como que eles sabem que os bandidos de alta periculosidade não fugiram? Pastor, lá embaixo, sabe que ninguém em cima fugiu, porque onde há louvor e oração,
ninguém corre, todo mundo quer estar perto. Quem tem unção chama atenção. Quem tem unção tem gente perto. Quem tem palavra de vida tem gente perto. Quem não fala mal de ninguém tem gente perto. Quem não calunia ninguém tem gente perto. Quem tem a unção de Deus tem gente perto. Quem tem a graça de Deus tem gente perto. E como tem a unção, a graça, ninguém quer sair de perto, porque sabe que na tua boca tem palavras de vida e palavras de vida eterna. Aí Paulo está apresentado no capítulo 9 o vosso corpo como sacrifício vivo, agradável e perfeito a Deus, que é o vosso culto racional. Dentro da razão, a razão consegue convencer o homem do certo e do errado. Cristo deixou dentro de você e de mim um tribunal que Ele mesmo nos condena das coisas certas e das coisas erradas. Se chama consciência. Quando fazemos alguma coisa, a nossa consciência, ela acusa se foi certo ou se foi errado. Então, Paulo disse: apresentai-vos o vosso corpo em sacrifício vivo. Ninguém veio aqui para agradar o pastor, ninguém veio aqui para agradar o dirigente da congregação. Nós viemos aqui para agradar a Jesus. Eu não sei o que você passou no dia de hoje, eu não sei a luta que você está passando, mas eu sei que o Deus que soluciona problemas está aqui nessa noite. Eu sei que o Deus que atende oração está aqui nessa noite. Eu sei que o Deus que cura está aqui nessa noite. Eu sei que o Deus que liberta está aqui nessa noite. Uma vez eu tinha 18 anos e o meu pastor presidente do Rio, pastor, ele disse assim para mim assim: vai um pouco mais devagar, tu está saindo muito da igreja e pouco no culto de ensino. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu pensei que ia matar o meu ministério. Não, ele estava querendo me dar raiz. Mas ninguém está acostumado a ser corrigido. Nós estamos acostumados a aplauso, a correção não. E um obreiro mais antigo me chamou do canto e falou: não está te dando essa palavra para te matar, para a gente fortificar. E ele me trouxe para perto dele e falou: vem cá, vamos aprender a orar. Tu ora quantos minutos em casa? Eu falei 10. Ele falou: vamos aprender a orar 1 hora pelo menos. Vamos orar como Jesus disse: vocês não conseguem orar nem 1 hora. Aí ele disse para mim: falar é muito fácil, mas viver é mais difícil. Ele fala: você falar, todo mundo vai te ouvir, mas você ter unção, graça, isso não é conquistado com o pulso, é conquistado com o joelho no chão, com o cara no pó. Ele disse: é mais fácil você falar todo errado o português, mas ter a unção, a graça, você ter convívio com Deus, e Deus ter convívio contigo, é você falar e o povo sentir, é você ter isso de Deus. E eu pensei: estou correndo para solitar. E eu parei um pouco, porque ir é muito bom, mas ficar para ouvir melhor ainda. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos, uma única boca, para nós ouvir 2 vezes e falar uma só. Glória a Deus, aleluia. Aí Paulo está escrevendo para essa igreja, e Paulo vai escrever e vai dizer: seja paciente. Paulo está escrevendo, está dizendo: seja paciente. Paulo está escrevendo e disse: alegrai-vos na esperança. Alegra na esperança. Para você se alegrar na esperança, você tem que ter fé. Porque a fé, ela te mostra o que ninguém viu. A fé, ela te mostra aquilo que está oculto para os outros. A fé te mostra aquilo que não mostrou
para ninguém. Quando o fundador da Walt Disney terminou o parto, ele morreu meses antes. E na inauguração alguém disse assim: era para ele estar aqui, vendo tudo isto, sendo o primeiro a ver. E a filha dele disse: não, pai viu antes de nós. Pai, ele conseguiu projetar o que nós não projetamos. Se está feito foi porque ele teve essa visão. Deixa eu te falar uma coisa, ao primeiro dia, projete no ano de 2025, algo bom para a tua casa, algo bom para a tua família. Se tem alguma luta, como qualquer família tem, Deus pode solucionar. Se tem algum problema, Deus pode solucionar. Se o homem diz que não tem jeito, Deus disse que tem jeito. Se a medicina desenganou, Deus é o médico por excelência. Se a justiça diz que não tem jeito, Deus ele é o jeito. Se alguém disse que não há esperança, ele é a esperança. Se alguém disse que não tem nenhuma visão, ele é o Deus da visão. Se alguém diz que não tem nenhuma perspectiva, ele é o Deus da perspectiva. Se alguém diz que não tem nenhum projeto, Deus é o dono do projeto. Deus é o dono da obra. Deus é o dono da causa. Aí disse: alegrai-vos. Alegrai-vos. Deixa eu te falar uma coisa. Se alegre. Se alegre. A lágrima que cai quente, que ninguém entende, na sua visão ela caiu no chão, mas na visão do céu, o anjo pegou no ombro, levou até o trono de Deus e chega como um cheiro suave. Quando não cai a lágrima, que só tem o gemido, o tradutor por excelência chamado Espírito Santo, ele chega até o trono e fala: aquele gemido significa a alma dele chorando. Alguém uma vez me disse: o assembleano é muito estranho, tem culto que tem gente rindo e chorando, eu não entendo isso. Eu falei: quando está chorando a lágrima, é a alma se refrigerando, e o sorriso é a certeza que Deus está atendendo a petição, é o sorriso da vitória, é o sorriso de quem vai alcançar o favor de Deus. Aí Paulo disse: alegrai-vos. Eu me alegrei esse ano. Minha mãe estava afastada da igreja, fazia 2 anos, lutando contra um câncer. E minha oração era: Deus, traz minha mãe de volta, para que ela não perca a salvação. E no dia 13, no dia 12 de julho, minha mãe me ligou numa sexta-feira. Só que um dia antes eu tive um sonho, no dia 11, que Deus tinha levado ela. E ela disse: Fábio, Deus falou comigo essa noite que eu voltei para a igreja e Ele vai me levar. Eu não vou sair daquela sala de cirurgia. Deus já disse que ali vai ser minha última oportunidade. Eu voltei para a igreja, Fábio. Mas, meu filho, eu quero te agradecer pela casa que você me deu. Mas eu quero te agradecer por uma coisa que eu nunca te agradeci. Foi você ter saído do terreiro de Macumba por 17 anos. Ter aceitado o chamado de Deus na tua vida. E nesse chamado você ter ganhado eu, teu pai e toda a tua família. Muitas das vezes, quando teu pai estava possesso de demônio, você com o joelho dobrado, eu vi o demônio tentando tocar em você, mas os anjos de Deus não deixavam. Eu quero te dizer, meu filho, que você foi o primeiro pastor que tive. E eu tenho você como meu pastor. Deus falou que vai me levar. Mas eu quero te pedir um compromisso e quero que você guarde. Continue pregando a palavra do Senhor com unção, com autoridade.
pode. Não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Há um cochetinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas eu tenho um compromisso contigo, meu filho. A Bíblia diz que naquele grande dia Ele enxugará dos nossos rostos toda lágrima. Ele vai vir e servir a ceia. Eu vou estar lá na eternidade te esperando para sentar na mesa e ouvir Ele dizer: participai, 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 participai. Ei, eu tenho um compromisso, meu filho. Eu não vou sair da cirurgia, mas continuo sendo um homem, pai de família. Então um dia no céu nós vamos nos alcançar. No dia 13, 6 horas da manhã, alguém me liga: Deus recolheu a nossa mãe, ela está no céu. E o Espírito diz: olha o compromisso que ela marcou contigo, olha o compromisso que ela marcou contigo. Ei, deixa eu te falar, o compromisso de Deus é que o cochetinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Como que está a sua vida? Como que está a minha vida nessa noite? A trombeta pode tocar agora. E se a trombeta tocar, agora, o que temos preparado, para onde vamos e o que temos. A oração é uma conversa do homem para com Deus, de Deus para com os homens. Uma vez uma pessoa disse para mim: eu estou orando há 6 anos e Deus nunca fala comigo. Eu perguntei para ela: como que é a sua oração? E ela disse: pastor, eu dobro meu joelho, falo, amém, e me levanto. Falei: qual foi a hora que você calou a boca e deixou ele falar contigo? Não é um monólogo, é um diálogo. Santo Espírito de Deus. Não é um monólogo, é um diálogo. Monólogo é quando você fala e você se levanta e vai. Diálogo é quando você fala: estou aqui. Se o Senhor quiser falar, o Senhor fala. Prova, pregador, prova. Ana estava no templo fazendo o quê? Ana estava no templo fazendo o quê? Ana estava no templo fazendo o quê? Fazendo o quê? Você sabe quantos anos Ana foi no templo orar? Segundo estudiosos, 28 anos. Está 3 meses e já está desistindo. Samuel para ser gerado é através de lágrimas. E Ana está no templo orando, sim ou não? Quem vai falar com Ana? O sacerdote? Eli. Quem é o sacerdote Eli? Um homem sem visão espiritual, sem visão carnal e que tem a família corrompida, sim ou não? Os filhos profanam o templo, sim ou não? Ana está orando como? Não sai voz, porque a dor já está tão grande que embarga a voz. E Ana está só assim, ó. Ele chega e acusa. E o que eu falei no começo da mensagem? Abacuque estava acusando e não estava orando pela causa. Ele fala: você está embriagada. E Ana disse o quê? A tua serva está amargurada de espírito. Se fosse os crentes do século 21, ele coloca a tua casa em ordem, teus filhos faz isso, toma conta da tua vida, toma conta da tua casa, não sei o que, vai ter testemunho, vai ter
isso, vai ter aquilo, vai ter o dono da razão. Ana, a tua serva está amargurada de espírito. O homem que não tem visão, mas é o homem que está no carro que Deus colocou ele ali. Ele fala, vai e Deus conceda o que você pediu. Israel não tinha um juiz com visão. Deus precisava do Samuel e Ana precisava do Samuel. E Ana disse, se o Senhor me der, eu te devolvo. Deixa eu abrir um parente e deixa eu aplicar. Está pedindo o quê? Que desiste o ano inteiro. Começa janeiro fazendo uma oração, termina dezembro com outra oração. Não tem objetivo, foco e não tem vontade. Muda mais do que não sei o que. Decide uma coisa hoje, daqui 3 meses não quer. Deus está falando, eu quero uma posição neste ano do que você realmente quer, para me entrar com providência na causa. Deus está falando, eu quero uma postura na sua oração. Minha esposa saiu daqui do Ceará e foi morar no Rio. Ela disse para mim assim, pastor, meu amor, quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu falei, quer? Ela falou, quer. Está orando quanto tempo? Ela falou, em média 20 minutos. Eu falei, faça a oração que o pastor me ensinou. Vocês não conseguem orar nenhuma hora. Pregado onde está isso na Bíblia? Getsemane, meu irmão. Jesus disse, fica aqui, Pedro, Tiago, João. Não foi? Que eu vou ali orar. Quando volta, eles estão fazendo o quê? Vocês não conseguem orar uma hora? Falei, ora. Ela falou assim, eu vou entrar no grupo de oração de meio-dia. Eu falei, isso, vai entrar também no de 10 da noite que eu também vou. 2 dias depois que ela começou no propósito, Deus batizou com o Espírito Santo, deu variedade de língua. Ela falou assim, meu amor, é tão bom sentir isso, né? Eu falei, isso se chama Espírito Santo. E Ele colocou esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o objetivo da oração é dialogar com o intuito. Prova na Bíblia? Prova. A mulher do fluxo de sangue está sofrendo, sim ou não, pastor Hélio? Sim. Ela está passando um momento ruim, sim ou não? Sim. Ela ouve que Jesus vai passar ali, sim ou não? Sim. E ela disse o quê? Se eu tão somente tocar onde? No cabelo? Abraçar ele? Fazer maior estação na igreja? Não. Se eu tão somente tocar nas orlas do vestido, eu vou ser o quê? Ela tocou aonde? Ela aconteceu o que com ela? Foco, objetivo e fé. Orou, focalizou, decidiu, foi, fez do jeito que queria e alcançou. Só que tem um negócio: quem tem objetivo na oração, foco e vai tocar, tem um momento que Jesus para falar dela. Alguém me tocou. Aí o religioso pega Pedro, Tiago, João e o restante. Senhor, a multidão te aperta e te oprime. E tu disse, quem te tocou? Aí Jesus bate. Alguém me tocou, porque de mim saiu. De mim saiu. Existe uma diferença de quem fica encostando em Jesus o ano todo e quem quer tocar nele. Porque quem toca em Jesus é tocado por Ele. Quem se relaciona com Jesus é relacionado com Ele. Voltando. Perseverai nas tribulações.
essa dói. Porque tribulação significa aquilo que eu não consigo resolver. Aquilo que eu não consigo solucionar. Deixa eu te mostrar uma tribulação. Mas toda tribulação que chega na tua vida já tem uma palavra de vitória antes da tribulação. Pregado como assim? Sim. Jesus disse para os discípulos: passamos a outra margem. Sim ou não? Jesus falou que não ia ter tempestade. Jesus disse que não ia ter luta. Jesus disse que eles iam passar. Ele já garantiu que ia passar. E alguém acorda Jesus e fala: Senhor, a tempestade está grande. Jesus fala: homem de pequena. Por que pequena fé? Porque ele já garantiu que ia passar. Jesus já falou para você desde o ano passado: você está passando essa luta, mas eu estou contigo. Você está passando essa dificuldade, mas eu estou na tua causa. Eu entendo teu coração. Jesus já usou pessoas para falar contigo assim: está chegando, e você está cocheando em dois pensamentos, falando: será que vai chegar? Jesus está falando assim: quando você começa a pensar que não vai chegar, eu me afasto. Mas quando você fala: Senhor, soluciona, eu chego com a providência. Quando você diz: Senhor, se acontecer, não é para minha glória, é para a tua glória, é para tu enaltecer o Senhor, é para glorificar o Senhor. Quando você decide que aquilo que está te magoando não vai te magoar mais, não vai trazer mais tristeza, quando você decide que essa tribulação não vai te colocar para baixo, mas ela vai te dar força para que você ore mais, para que você jejue mais, para que você busque mais, Deus ele vai alcançar. Eu termino. Quando eu tinha 17 anos, o médico chegou para mim, o oftalmologista, e disse para mim: você só tem mais 6 meses de visão. Você tem uma bactéria dentro dos seus globos oculares, que ela come os cristais que transferem a luz em figura. Você vai ficar cego. Quando ele falou isso, minha visão direita já estava danificada 70%, e a esquerda 30%. E alguém falou para mim assim: tu está triste? Eu falei: muito. Ele falou: o que tu vai fazer? Eu falei assim: eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. Vou começar a ler a Bíblia toda, para mim ter Bíblia dentro do meu coração. Aí eu falei: para quê? Para quando eu for pregar, que Jesus disse que eu vou ser um pregador cego, ou não vou ser pregador, meu irmão. Aí ele falou assim: e você vai levar? Aí ele falou: vai ler como? Eu falei: vou ler o Salmo primeiro. O Salmo primeiro: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos o prazer da lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento pode levar, pelo que o ímpio não se desviará na congregação. Ei, Salmo de número 24: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam, porque ele firmou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá no monte santo do Senhor, ou quem entrará no lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a alma à vaidade e nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Deus de Abraão. Levantai-vos, ó portais eternos, levantai-vos, ó morada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então, quando a adversidade chegar, busca a presença. Porque o médico que falou que eu ficaria cego, ele já está na sepultura. Eu já li a Bíblia mais de 10 vezes toda e continuo ainda enxergando muito bem. Não mudou nada na esquerda e nada na direita, porque ainda que fechar a terra, ela vai ser aberta nos céus, e quando se aberta no céu, ela vai ser aberta e enxugada toda a lágrima. Ei, deixa eu te falar uma coisa: no ano de 2025, se ajunte a tua família, se ajunte a tua causa, não deixe o inimigo se andar lá. Se alguém fala que a sua família não é uma bênção, ela é uma bênção. Se alguém falou que você não vai alcançar, você vai alcançar. Se alguém falou que você não vai chegar, você vai chegar. Porque antes de você chegar, Deus já chegou, Deus já chegou, Deus já chegou, Deus já chegou.
Glória a Deus. Meus queridos irmãos, que coisa linda ouvir o testemunho de que Deus responde a